No domingo, falámos aqui que o Benfica estaria novamente interessado em Cleiton Silva, avançado do Rio Ave, sendo que o Benfica não tem apostado muito no mercado nacional e vamos destacar aqui 5 jogadores que podiam ser boas soluções para o Benfica, seja no presente, seja para o futuro. Descobre quais neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. O Benfica teve ontem um treino aberto no Seixal, onde foi possível ver um bocadinho da preparação das Águias para o regresso à competição, que será contra os Chaves, em desafio da terceira eliminatória da Taça de Portugal. O encontro será na sexta-feira às 19h30, teremos então o regresso do Benfica. E uma das boas novidades foi ver que Manu Silva já está a treinar no relevado. Obviamente que é um jogador que não vai regressar já na sexta-feira, ainda vai ter aqui um período de recuperação, ganhar condição física, também vai ser necessário entrar aos poucos quando estiver pronto para isso, mas é sem dúvida aqui um jogador que eu acho que vai ser muito importante quando estiver disponível e acaba por ser aqui um jogador que o Benfica na temporada passada contratou no mercado nacional, algo que não tem sido muito comum. Curiosamente, no mercado de inverno, contratámos, além do Manu Silva, também o Bruma, mas continua a haver aqui jogadores no campeonato português que são muito interessantes e hoje vamos então destacar alguns que eu acho que têm qualidade. Já sabem que eu normalmente quando faço este tipo de vídeo escolho sempre um jogador por equipa para não estar só a colocar 2 ou 3 equipas. Gosto sempre de dar aqui alguma variedade, não só a nível de clubes, mas também a nível de posições. E vamos lá então começar com o primeiro jogador. E começamos desde logo com o jogador do Sporting Braga. Eu estive na dúvida se havia de colocar aqui o Salazar, mas é aqui um jogador que irá custar uma pipa de massa. Então optei aqui pelo guarda-redes Lucas Ornichek. Não quer dizer que fosse barato, porque negócios com o Braga são sempre com valores altos, mas este guarda-redes checo tem demonstrado muita qualidade. Já o tinha feito na temporada passada, está a confirmar agora nesta época, onde tem apresentado um grande nível, com excelentes defesas. Conta nesta época com o Braga 15 jogos, 9 golos feridos, 1380 minutos em campo em todas as competições. Foi chamado pela seleção principal da República Checa nesta paragem para seleções, não jogou, mas é aqui um guarda-redes muito interessante e que o Benfica tem de ter debaixo do olho. Um jogador muito forte entre os postos, com uma grande agilidade, também tem um bom jogo de pés, é aqui um guarda-redes que dá pontos à sua equipa, sendo que ainda é jovem, tem 23 anos e pode ter aqui um futuro brilhante pela frente. Parece-me ser sem dúvida uma boa opção para o Benfica, caso queira reforçar a baliza, e acaba por ter aqui um guarda-redes pronto a demonstrar todo o seu valor. Recordo-me aqui de 2 guarda-redes que passaram pelo Braga e foram para o Benfica, o Kim e o Artur Moraes. Porque não outra opção aqui, a vinda de Braga para a nossa baliza? Acho que é sem dúvida aqui um excelente nome e uma boa aposta por parte do Benfica. Quem já acompanha estes vídeos de destaques do Campeonato Nacional sabe que eu normalmente aposto sempre em jogadores jovens com potencial de crescimento, mas vou abrir aqui uma exceção para uma posição onde o Benfica pode precisar de um reforço para breve, a questão da lateral esquerda, que tem sido muito discutida, e a Gislan Conan, do Gil Vicente, é aqui uma ótima solução. Tem já 29 anos, é verdade, ainda assim acabaria por ser um jogador que já demonstrou ter qualidade, já ganhou uma CAN pela Costa do Marfim e tem sido internacional por esta seleção africana e tem apresentado um bom nível, já passou por Portugal pelo Vitória, onde esteve muito bem, esteve em França, no Stade Reims, andou pelo futebol árabe, até voltar à Europa na época passada, pelo Bourges, e nesta temporada tem apresentado um nível muito interessante, sendo aqui um jogador que acaba por tentar vários dribles, um jogador muito rápido e que nos deu água pela barba quando jogámos contra eles. É aqui um dos atletas em maior destaque nesta equipa do Gil Vicente, uma das grandes surpresas, se não a maior surpresa desta temporada até agora no campeonato português. Eu também pensei em falar aqui sobre o Paulo Filipe, o avançado brasileiro do Gil Vicente, mas optei por ir para uma posição que o Benfica realmente precisa
e seria aqui um negócio de baixo custo, uma vez que o Gil Vicente tem então um contrato com ele até 2026, o que iria obrigar ao Benfica, se quisesse este jogador, a não gastar muito dinheiro e ter aqui uma opção extremamente ofensiva para colocar aquela faixa esquerda com maior intensidade. Passando agora para o meio campo e para um jogador que eu não conhecia até o início da temporada, nas 3 primeiras jornadas tinha tido ali alguns momentos interessantes, mas foi no jogo da quarta jornada, quando o Benfica enfrentou a Alverca, que eu fiquei completamente vidrado neste médio brasileiro de 20 anos. Um jogador extremamente interessante, 8 jogos, 690 minutos, um gol marcado, um médio muito, muito completo. Chegou esta temporada ao futebol português, vindo do Fortaleza, passou pela formação também do Santos, esteve emprestado na época passada ao Atlético de Minas Gerais e acaba por ser aqui um jogador que tem sido uma das grandes revelações deste campeonato. Um médio muito completo, tanto no momento defensivo como ofensivo, consegue recuperar várias bolas com vários desarmes ganhos. É o terceiro jogador com mais desarmes ganhos nesta temporada do Campeonato Português. Também com uma grande capacidade de passos de ruptura. Portanto, é aqui um médio que não só rouba a bola, mas também lança a sua equipa para o ataque. Acho que seria uma contratação interessante para o Benfica. Ainda não é um jogador que custe muito dinheiro e podia servir aqui para rotação de meio campo. Gosto muito deste jogador, parece-me ter um grande futuro e é preciso antecipar, porque senão vai começar a valer o dobro ou o triplo muito, muito em breve. Este é o vídeo de hoje, estou a quebrar aqui algumas regras, trago um jogador um pouco mais velho e vou fazer aqui uma repetição de um nome que já falei, mas é para tornar aqui estes vídeos mais imprevisíveis. Mas não dá para não falar novamente de Gustavo Sá, um jogador de grande qualidade, muito, muito interessante, e que o Benfica tem de ter este jogador debaixo do olho, porque de facto tem muita qualidade. Tem 20 anos, já é titular no Famalicão há algum tempo, a apresentar bons números, é capitão de equipa, sendo bastante jovem, o que demonstra que é um líder. Tem também apresentado um bom nível pela seleção sub-21 portuguesa. Conta nesta época pelo Famalicão com 8 jogos, 2 gols marcados em 685 minutos. Um médio ofensivo de grande qualidade, muito inteligente. Acaba por ter remate, ter uma visão de jogo, grande capacidade de passe. É aqui um jogador de grande potencial, uma grande mais-valia. Seria aqui um investimento muito alto por parte do Benfica. Não acredito que o Famalicão iria vendê-lo por valores baixos e também acredito que iria pedir uma percentagem do passe, mas acho que é um jogador que está preparadíssimo para dar o salto. Já se falou aqui de interesse dos 3 grandes, do estrangeiro. Acho que neste momento é agora ou nunca para Gustavo Sá. Ou o Benfica avança para esta contratação, ou ele vai mesmo para outro lugar. É sem dúvida um grande jogador e gostava de o ver de vermelho e branco. Acho que iria apresentar um bom nível na Luz. Quando falámos aqui há uns dias sobre o interesse do Benfica em Cleiton Silva, eu falei aqui sobre André Luiz, que me parece um jogador bem mais interessante para o Benfica contratar no plantel Vila Condense. Ele que tem tido aqui números muito interessantes neste início da época. 3 gols e 4 assistências no Rio Ave, com 8 jogos disputados, 617 minutos em campo. É um extremo que também pode jogar a segundo avançado. Tem aqui formação no Flamengo, onde estreou pela equipa principal. Depois foi para o Estrela, onde já demonstrava também qualidade. Um jogador muito forte no drible, de remate fácil, lixou-nos no Estádio da Luz, marcou aquele golaço que acabou por levar ao empate do Benfica frente a este conjunto Vila do Conde. Mas é de facto aqui um jogador muito, muito interessante, boa capacidade de remate, bom passe, bom drible. Aliás, é o jogador com mais dribles tentados no campeonato português. É daqueles jogadores que são imprevisíveis, rápido, tem boa técnica e poderia ser aqui uma solução muito interessante para o nosso Benfica. Ele que poderia dar então mais opções para uma posição de extremo que nós não temos particularmente, e seria então aqui uma boa aposta por parte das Águias. Estou a gostar muito desta temporada de André Luiz. Já era um jogador que eu estava a observar desde a temporada passada, mas tem confirmado toda a sua qualidade e todo o seu potencial nesta época, e o Benfica deve analisar este jogador atentamente. E falando em aposta no mercado nacional, houve realmente interesse neste jovem central. O Ousmane Diao, jovem defesa central de apenas 21 anos, é um dos valores emergentes do Senegal
e dos dinamarqueses do Midtjylland, com 2 gols em 8 jogos, após uma época de afirmação em que somou 7 gols em 42 partidas. Uma afirmação que surgiu na sequência de uma passagem de 2 anos pelo futebol português, neste caso pelo Mafra, quando estava na segunda Liga, e acabou por ser aqui uma altura em que o Benfica esteve de olho neste atleta e o próprio confirmou. Foi muito gratificante ter jogado em Portugal, clubes como Sporting e Benfica abordaram-me, mas o meu agente encaminhou-me para o Midtjylland, onde as negociações já estavam avançadas com o seu central em entrevista ao Futmercado. Numa altura em que Otamendi está na fase final da carreira, faz sentido o Benfica estar de olho em soluções para o centro da defesa, apesar de Joshua Winder e Gonçalo Oliveira estarem a treinar com a equipa principal e poderem ser soluções a médio e longo prazo. O The Guardian lançou a lista dos 60 jovens craques mais promissores do futebol mundial nascidos em 2008, com 2 benfiquistas incluídos, o lateral direito Banjanki, descrito como uma verdadeira locomotiva, e o lateral esquerdo Zé Neto, que é apontado como sendo bastante precioso para o Benfica. Recorde-se que estes 2 jogadores ajudaram Portugal na conquista do Europeu Sub-17 no verão. São 2 jovens com grande potencial e muito talento, e podem ser aqui 2 jogadores que tragam aqui muito sucesso ao Benfica no futuro. É preciso estar atento a estes 2 atletas, porque podem ser aqui 2 nomes a chegar à equipa principal mais tarde ou mais cedo. Derrota europeia no handball. O Benfica perdeu por 26-28 frente aos alemães do Melsungen na primeira jornada do Grupo E da Liga Europeia. As águias entraram com personalidade no encontro, dominaram nos primeiros minutos, quando conseguiram comandar o marcador por 2-3 e 3-4, mas os alemães reagiram e passaram a comandar depois do 5-5 e aumentaram a vantagem, conseguindo chegar ao intervalo a vencer por 14-12. Em toada de parada e resposta, o jogo manteve-se equilibrado durante a primeira metade do segundo tempo, com o Benfica a arriscar o 7-6 no ataque, mas essa tática não resultou. Com sucessivos erros no ataque, as águias não conseguiram a aproximação no marcador, permitindo até ao Melsungen consolidar a sua vantagem para 5 golos. Já perto do fim, o Benfica chegou a encurtar a distância para apenas 2 golos, mas a equipa germânica não vacilou e fechou o triunfo com uma boa gestão nos últimos minutos. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários quais é que são os jogadores do Campeonato Português que tu achas mais interessantes para o Benfica ter debaixo do olho. Eu destaquei aqui 5, há muitos outros jogadores que podiam ser aqui frisados e que são muito interessantes. Quero saber quais é que são os teus favoritos. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo, subscrever o canal e coloca na caixa de comentários #Mercado Nacional. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Saudações benfiquistas.